Olá, começa agora mais um programa Destaques. E os cheques continuam sendo uma alternativa para os cearenses. No estado, essa modalidade apresentou um crescimento de 114,2% em valores de cheques protestados em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, eu conversei com Jacques Filho, ele é diretor da Noreg Ceará. Confira. Jacques, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar sobre essa questão dos cheques, né? A gente acha, poxa, ainda tem gente que usa cheque no caso, é isso? É isso, Elaine, obrigado, agradeço o convite para a gente poder falar sobre esse assunto que é muito relevante. Quando a gente fala de cheque, a gente sabe que hoje existem muitas opções para pagamento, né, a crédito, mas o cheque ainda permanece, após 30 anos, como uma opção diante de certas facilidades que ele permite que as pessoas usuárias possam usufruir. E no caso, assim, é a questão da garantia, né? A gente usa muito os estabelecimentos, né? O Pix, o cartão de crédito, né? Para poder fazer essa garantia de que aquela compra realmente vai ser paga, né? Essa pessoa vai receber, né? Um cheque meio que ficou em desuso por causa dessa questão da garantia, dos protestos. Como é que tem sido isso agora? Exatamente. O cheque ele está diminuindo o seu uso, muito embora ainda esteja muito presente. Ele garante essa facilidade de cobrança caso ele não seja pago. No caso de um cheque hoje, que ele é considerado sem fundos, né, como a gente chama, quando a pessoa leva o cheque ao banco para poder sacar aquele cheque e não encontra fundos na conta, essa pessoa pode levar esse cheque a protesto no cartório, de forma gratuita. E o cartório vai realizar esse procedimento, vai notificar o emitente daquele cheque, para que ele venha realizar o pagamento, que facilita uma garantia maior para aquela pessoa que recebeu o cheque. Então, hoje, no Brasil e no Ceará, nós temos uma taxa de recuperação acima de 10% de cheques levados a protesto, o que é considerado um alto nível de recuperação. Agora tem tido também o aumento de chegada desses cheques até os cartórios. Como é que vocês têm observado essa movimentação? Sim, a entrada de cheques para o protesto no cartório ela tem crescido nos últimos anos. A gente sabe que, embora o número de cheques tenha uma leve diminuição na sua utilização, os valores que esses cheques representam têm aumentado. Então, na verdade, em números absolutos, a quantidade de cheques tem diminuído, mas os valores relacionados a esses cheques aumentou aqui no Ceará de forma muito maior. Isso denota uma utilização maior até por empresas no seu dia a dia, nas transações negociais das empresas, que envolvem números maiores, o cheque tem sido também, acaba sendo mais utilizado recentemente, consequentemente é levado ao cartório para o devido protesto. E aí você falou que tem tido êxito, né? A questão quem leva até o cartório para recuperar, né, esse valor no caso, né? Como é que é essa tratativa, né? Para quem está assistindo entender, receber um cheque, esse cheque não foi compensado, não tinha fundos, digamos assim, né? Leva até o cartório e como é que é essa tratativa nesse sentido? É um procedimento bem simples, né? É bom deixar claro que ele é um procedimento gratuito. O que o cartório vai receber é ao final, quando o devedor ele paga, ele também paga junto ali os emolumentos do cartório. Então, ao credor não há nenhum custo. Então, como é que funciona, né? Esse cheque ele é apresentado ao banco inicialmente, então não adianta ir direto ao cartório. Você dirige-se ao banco e o banco ele vai fazer uma anotação no cheque mostrando a causa da devolução daquele cheque, que normalmente é uma causa de cheque sem fundos, por exemplo. E aí, com essa declaração, você leva ao cartório, o cartório recebe esse cheque, ele recebe um requerimento do credor e pega todos os dados do devedor, como endereço, nome completo, CPF, ou CNPJ, se for uma empresa, e a partir de então é feita uma notificação. Qual é a grande vantagem com relação à forma de cobrança judicial desses cheques? É porque no cartório de protesto é muito ágil. Então, em 3 dias úteis, essa empresa ela já deve realizar o pagamento, aquela empresa que é cobrada, aquela pessoa física que emitiu o cheque é cobrada, e se ela não pagar em 3 dias úteis, ela já é protestada.
que gera uma série de dificuldades financeiras para ela, caso ela seja protestada. Então, por isso essa taxa tão grande de 10% de recuperação e num prazo curto. De poucos dias, esse valor ele já é recuperado para as partes. Agora, claro, quanto mais recente é o cheque, mais fácil de se recuperar. Cheques muito antigos ou cheques com valores reduzidos, que era uma prática mais comum antigamente, eles têm uma tendência de uma recuperação um pouco mais complexa, mas ainda assim os cartórios de protesto têm conseguido recuperar parte desses cheques. Tá, joia. Muito obrigada pela conversa, pelo esclarecimento, né? Acho que quem está assistindo nem sabia que poderia utilizar e também ter esse auxílio dos cartórios, né? De ter essa compra finalizada, né? A partir do momento que é feito também já receber de volta. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. De nada, só para finalizar aqui, aí, nesse caso, né, a parte o devedor pagando, e aí esse valor ele é enviado em um dia útil já para o credor na conta dele, que aí já resolveu o problema dele, ele já recuperou o dinheiro dele, que é o que importa, que é a função do cartório de protesto, né, fazer com que as partes se resolvam e que o credor possa pagar, o devedor possa pagar para o credor o valor devido. Então, eu agradeço o convite, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada a protesto e de outras atribuições dos cartórios, porque a gente sabe que realmente é muito importante a população ter conhecimento dessas possibilidades, muitas vezes a gente não consegue saber de tudo que um cartório faz, e é importante a gente sempre estar dizendo, todo dia um pouquinho, do que é que o cartório pode oferecer para a sociedade. E agora intervalo, a gente volta em instantes. E nos últimos anos, os psicodélicos têm despertado interesse na comunidade científica, não apenas no tratamento de condições psiquiátricas, mas também em pesquisas sobre possíveis impactos em problemas metabólicos, como a obesidade, por exemplo. Um artigo na Universidade de Copenhague explorou a hipótese de que substâncias psicodélicas podem influenciar mecanismos cerebrais associados à regulação do apetite. Sobre esse assunto, eu conversei com a especialista em emagrecimento e longevidade, Isadora Machado. Acompanhe. Doutora Isadora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse estudo, né? É interessante, falando sobre a questão da obesidade, a relação. Conta mais um pouquinho para a gente. Então, recentemente eu estive agora em Harvard, onde eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais sobre os psicodélicos. E tem saído alguns estudos na Universidade de Copenhague, na NETRI, sobre os psicodélicos ocuparem o sistema de recompensa na obesidade. Além disso, nós sabemos que a obesidade está muito associada a traumas. Então, os psicodélicos também entram nessa questão de tratamento de trauma, porém, ainda no Brasil, nós não podemos fazer as terapias guiadas, mas nós sabemos que é promissor no tratamento de traumas de obesidade e depressão, que sabemos também que a obesidade também está associada à depressão. E no caso esse estudo que saiu, né? Em que momento ele também pode ser... Como é que se dá esse processo? A partir de um estudo que é colocado, né? Até se utilizar isso como tratamento efetivo? Então, o que acontece? Os psicodélicos, eles foram, na verdade, Dr. Hoffman, quem desenvolveu o LSD baseado em moléculas de cogumelos, que são o Psilocybin scumbens, que é a psilocibina. Então, esses estudos vieram na principal causa, que é o tratamento da depressão e do trauma, certo? Durante esses estudos, foi observado que os pacientes perderam peso, quem era acima do peso ou obeso tiveram perdas de peso. Por quê? Porque além de ativar o sistema de recompensa, que é a obesidade, o que o paciente muitas vezes busca? Busca a recompensa da serotonina, da dopamina na comida.
Então, o que foi mostrado? Que esse sistema serotoninérgico, esse sistema de recompensa dopaminérgico dentro do cérebro do paciente, ele foi preenchido pelas microdoses de psicodélicos. Além disso, o tratamento dos traumas, né, com a terapia guiada, trouxe um aumento da qualidade de vida para o paciente. E o paciente conseguiu se libertar do trauma e conseguiu se libertar da compulsão alimentar que era associada ao trauma que ele tinha. Então, foi basicamente nesse sentido de estudar a depressão e o trauma é que eles obtiveram resultados com a obesidade. Joia, e aí a importância do acompanhamento multidisciplinar, né, do acompanhamento de se entender esse paciente, essa paciente única, exclusiva, né? A gente vê muito aí aquelas dicas de rede social, né? Algo que é tão banalizado às vezes. Você pega a receita de alguém e utiliza, né? Não sabendo a sua integridade, né? De que forma você chegou até esse ponto, né? Com relação à obesidade. A importância, sobretudo, desse acompanhamento, né? Extenso, né? Que demora, não é do dia para a noite, né? E com profissionais qualificados, né? Ou assim, a questão dos psicodélicos no Brasil não é permitido, né? A gente fala só sobre estudos promissores que vem trazendo para nós. Agora, em relação às medicações de obesidade que estão liberadas, estamos aí, né, para chegar a Mounjaro, por exemplo, nós sabemos dos riscos que traz o uso sem um acompanhamento multidisciplinar e um médico, principalmente, avaliando os exames e avaliando se você tem indicação, contraindicação. Existem vários tipos de medicações no mercado e várias causas que levam à obesidade. Então, muitas vezes, o que te levou a um ganho de peso não é a mesma coisa do que me levou. Então, o tratamento nunca vai ser o mesmo. Além disso, o médico deve tratar as doenças relacionadas com a obesidade. Diabetes tipo 2, por exemplo, é a mais frequente. Tem que ser multidisciplinar e olhar esse paciente como um todo. A medicação está chegando, mas existem contraindicações. E eu acho que o que as pessoas mais têm que entender é sobre o efeito rebote. Então, a pessoa vai, ela compra sozinha a canetinha, se aplica para o tratamento de uma vez, não tinha nada de medicação oral associada, que nós sabemos hoje que não é só canetinha que emagrece. Muitas das vezes nós temos que associar a medicação oral. E aí ela para de uma vez, rapidamente ela ganha o peso que ela perdeu, ou até mais. Porque quando você emagrece, diferente do que as pessoas pensam, quando você perde peso, seu metabolismo ele desacelera. E a sensação de fome, ela pode vir num rebote do que você usou. Então, se você não tiver um médico que entende de metabolismo para subir a taxa metabólica basal, tiver equipamentos que meçam com precisão essa sua taxa de metabolismo, para você não entrar em reganho. Existem estudos que falam que a cada 1 quilo que você perdeu, você deve manter 1 mês de manutenção. Então, veja bem, você perdeu 10 quilos, você tem que fazer um tratamento de manutenção com algumas medicações por 10 meses. Entendeu? É isso, e a gente vê muito, às vezes a pessoa compra a caneta, no caso, para caber no vestido, né? Para poder, como se fosse banalizado, assim, não entendi, inclusive, e eu queria saber da senhora, existem estudos já comprovando pós-canetinha, digamos assim, esses efeitos colaterais adversos, um uso com um pouco mais de tempo, tem algum nesse sentido? O que acontece? Né, que eu tento sempre trazer isso para os pacientes. Quando nós falamos em colaterais, nós estamos falando de medicações e sim, existem colaterais, né? Mas o que nós temos que entender?
risco-benefício. Então, não foram medicações feitas para paciente que quer uso estético. Porque aí você é saudável, você já está quase no seu peso, não existe um benefício maior do que o risco. Quando a gente fala em obesidade, sobrepeso, aquele sobrepeso já 10 quilos acima, obesidade que é 15, 20 quilos acima, né, até mais, tem pacientes que já perderam 50, 60 quilos, nós temos que entender que o risco de você ser obeso, ele é muito maior do que você usar a medicação. Mas o que nós estamos vendo? Primeiro, a magreza excessiva, né? Essa questão desse padrão de magreza excessivo e as pessoas buscando medicações para alcançar um nível ou um padrão, ou como você mesmo falou, entrar num vestido, é uma festa, é um final de ano. Ao invés de se organizar meses ou manter um estilo de vida onde você vai sempre se manter num corpo legal, sempre estar num peso legal, porque o estilo de vida faz isso. E aí, no caso, tem que ter esse acompanhamento, né, doutora? Então, quando existe uma doença estabelecida, como a obesidade, a diabetes do tipo 2, aí sim existe um benefício de você fazer uso da medicação que foi feita para isso. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e a conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Agora o intervalo, a gente volta em instantes. E Fortaleza recebe nos dias 7 e 8 de agosto o Edu Summit. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa programação é a Iná Silveira, gestora de marketing do evento. Iná, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem, Elaine? Tudo bem a todos? Tudo jóia. Iná, fala um pouco dessa programação, como é que ela foi pensada, quais são os nomes que já estão confirmados? Pronto, nosso evento ele vai contar com Sérgio Cortella encerrando o evento no dia 8 de agosto. E para iniciar o evento, a abertura dele, no dia 7, teremos Clóvis de Barros Filho. Também está confirmado Lúcia Helena Galvão. E um spoiler aqui para todos, o Gustavo Cerbasi vai encerrar o primeiro dia do evento falando sobre gestão financeira e gestão pedagógica para as nossas escolas. Pois é um evento que fala sobre educação, né, que leva a temática da educação. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi pensada essa programação, esses nomes de peso aí já confirmados. Pronto, nosso evento ele já está na sua 23ª edição. Ele iniciou sendo um seminário de educação realizado pelo Cinep Ceará. Na sua 20ª edição, indo ele coincidindo com os 80 anos do Cinep Ceará, o evento ganhou uma nova proporção. Lá em 2023, esse evento saiu de ser um seminário para 100, 150 pessoas em um auditório e ganhou um corpo dentro do Centro de Eventos do Ceará. Já no ano de 2023, já trouxemos grandes nomes de educação, como o Carpinejar, Fabrício Carpinejar, como outros nomes, né, da educação que fomentaram essa discussão. E aí ele dobrou de tamanho para 2024, onde trouxemos o Leandro Carnal, Léo Praima, e outros nomes, como Rossandro Euclides. E para 2025, trouxemos um grande nome que já era muito requerido pelos nossos congressistas, que é o Mário Sérgio Cortella. E esses nomes, né, são os âncoras do palco principal, mas não só eles. Teremos 5 palcos simultâneos para falar sobre educação em diversas perspectivas. Na perspectiva do gestor, então terá uma sala dedicada para o gestor educacional, em que temas como gestão pedagógica, gestão financeira, gestão escolar e administrativa serão abordados. Também teremos o palco Edu, que é voltado para temáticas educacionais, pedagógicas, focando no professor na sala de aula. Teremos também a sala Mundi, em que a educação internacional será o palco, né? Terá a Luísa ali naquele momento, onde pedagogos,
onde gestores de escolas no mundo afora virão comentar um pouquinho sobre as metodologias, as avaliações que estão sendo aplicadas fora do Brasil. Joia, a gente tem aí uma educação modificada também, né, do que a gente pegou quando era mais novo, digamos assim, para agora, né, a gente vê as aulas virtuais, cada vez mais sendo utilizados, os livros virtuais, né, conteúdos multimídia, né, toda essa ampliação do dia a dia para os alunos. Vocês também estão abordando essas questões? Com certeza, né, a educação ela modificou muito nos últimos 5, 4 anos, em detrimento da pandemia. Então, as escolas, a educação precisou aprender a dar aula virtual e o aluno precisou aprender a como absorver esse conteúdo por meio de uma tela. E por mais que a sala de aula tenha voltado ao foco, ao presencial, estamos numa realidade híbrida. Os alunos eles precisam olhar para as telas, ainda assim, para ter acesso aos conteúdos. O próprio material pedagógico usa de ferramentas de celular, tablets, computadores, para disseminar esse conteúdo aplicado. Então, a realidade da educação, ela modificou muito nos últimos anos. E essa discussão, ainda não terminou. A gente precisa falar sobre o impacto dessa modificação, dessa aprendizagem híbrida para as crianças e os adolescentes. E como os professores estão preparados para isso. Como eles se adaptaram na metodologia pedagógica para atender esse novo formato. E o que a gente perde, mas também o que a gente ganha com esse novo cenário. E a gente tem também a questão da educação inclusiva, né, cada vez mais forte, né? A gente vê um olhar mais diferenciado e mais inclusivo das escolas com relação a pessoas autistas, com TDAH, né, neurodivergentes como um todo, pessoa com deficiência física, né, enfim, como um todo, né, todas as pessoas com deficiência. Esse olhar também será abordado nesse sentido? Com certeza, e nas diferentes perspectivas. Como a gestão escolar precisa se preparar para esse modelo de ensino e para esses alunos com necessidades diversas, assim como na perspectiva do professor, dentro da sala de aula, como ele também deve se preparar para transmitir esse conteúdo para diferentes realidades. Assim como também na perspectiva física e estrutural da escola. Ano passado já foi um tema. Levamos alguns nomes de peso, arquitetos, médicos, para falar sobre como a infraestrutura ela impacta também no formato da aprendizagem. E esse ano a gente vai trazer ainda mais aprofundada essa temática. Tá, joia. E para participar, como é que faz para poder se inscrever? Ainda dá tempo? É em agosto, né? Mas já estão acontecendo as inscrições? Com certeza. Você pode acessar o nosso site edusummitbrasil.com.br. Lá você vai encontrar os diversos ingressos que nós temos, que dá acesso exclusivo a algumas outras salas. Corre, ainda dá tempo, estamos virando o lote, vamos para o 4º lote do ingresso. As possibilidades são diversas, os valores são acessíveis, mas quanto antes garantir o seu ingresso, melhor. Obrigada mais uma vez. O Destaques fica por aqui com essa super dica, não vai perder não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.